Shalom, meninas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Trazendo mais um dia o nosso devocional Pink. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Dei uma sumidinha devido aos acontecimentos, mas já adianto vocês que 2026 está recheado de conteúdo e de coisas novas para trazer para vocês. Então já quero pedir para você me acompanhar nas minhas redes sociais, no meu perfil principal do Instagram, que é @giovanaliza_, e no meu perfil para as amigas de Jesus, que é o @dailyliza_. Vou deixar os dois aqui na tela para vocês me seguirem e ficarem por dentro de tudo, tá bom? Pra gente ficar mais próximo ainda e o melhor de tudo, caminhar com Cristo juntas, tá bom? Então, já coloca a sua roupa rosa e vem fazer devocional comigo. Vamos lá. O tema de hoje é um tema muito muito singular, mas não é essa palavra que eu queria usar. Mas é um tema muito certeiro para nós mulheres, principalmente, né? A gente tem que lembrar que nós somos mulheres sábias que temos que edificar o nosso lar. Então, mas eu tenho só 12, 13 anos, ainda sou adolescente, não namoro, não vou casar, não sou casada, ou então eu sou uma mulher casada. Mas quanto antes você começar, menor vai ser o seu caminho, que você vai ter que dar menos volta. Se você começar cedo, menos volta você vai dar, tá bom? Então, hoje eu quero falar de posicionamento com você. E para trazer esse tema, eu já quero abrir a passagem de Josué 24:15, que diz assim: Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos lá. Esse versículo, ele não fala sobre um sentimento. Ele fala sobre uma escolha. Então, não é sobre, eu sinto que eu tenho que servir Jesus. É sobre decidir servir Jesus. É sobre decidir, é sobre escolher, é sobre se posicionar de fato para servir Jesus. Muitas vezes a gente espera sentir algo muito forte para agir. Esperamos a certeza perfeita, esperamos não ter mais medo. Mas a fé bíblica não começa no sentimento, ela começa na decisão. Gente, quando você entende que é muito mais sobre decidir do que sobre sentir dentro do mundo cristão, vira uma chave na sua cabeça, porque às vezes a gente tá esperando algo mágico, não que Deus não faça, tá, gente? Deus faz sim. Eu creio num Deus que faz, Deus pode fazer, Deus vai fazer, Ele faz o que Ele quiser, Ele é poderoso, Ele é um Deus presente, Ele é um Deus de milagres, Ele é um Deus do sobrenatural, mas Ele também é um Deus que ama decisões. Se você for parar para analisar as histórias da Bíblia, você sempre vai ver que teve uma decisão. Teve uma decisão de abandonar os pais para seguir Jesus. Teve uma decisão. Pronto, a gente pode pegar o próprio jovem rico. Ele se encontra com o Messias e o Messias dá a ele o poder de escolha. Vende tudo o que você tem, dá aos pobres e me siga. E ele decidiu, ele escolheu não seguir. Uma decisão. Posicionamento é dizer, mesmo com medo, eu escolho obedecer. Mesmo sem entender tudo, eu escolho confiar. Mesmo sem sentir, eu escolho permanecer. Deus não pede perfeição, Ele pede entrega. E entrega também é saber dizer não para aquilo que nos afasta dele, e sim para o que nos aproxima. Aqui, Josué está dizendo assim, vocês escolhem o que vocês querem. Vocês querem seguir ao Deus dos seus pais, os deuses dos seus pais? Podem seguir. Vocês querem seguir os deuses dos amorreus? Podem seguir, mas eu hoje decido seguir a ele. Eu decido servir a ele. Eu decido entrar nessa batalha por ele. Porque não é uma batalha somente com os homens, somente com as coisas desse mundo. É uma batalha consigo mesmo. É uma batalha de dizer assim, a minha vontade é essa, mas isso me afasta dele. Isso me afasta do que poderia me deixar mais próximo a ele. E quando a gente entende isso, vira uma chave na nossa cabeça, quando a gente tem esse posicionamento, muda tudo na nossa vida, porque a gente começa a seguir de fato o que ele quer e a gente começa a construir um alicerce sólido e sobre a rocha que é Cristo.
Quando você se posiciona, algo muda ao seu redor. Nem sempre fora, mas dentro. Acabei de dizer para vocês. Às vezes você vai escolher obedecer a Deus e o cenário do lado de fora vai ficar totalmente caótico. Quantas pessoas a gente não conhece que... eu tinha tudo. Decidiu seguir a Deus, perdeu muitas coisas, perdeu, às vezes, emprego, parceria, perdeu... Vamos colocar dentro do mundo digital. A gente tem alguns influencers que não serviam a Cristo, começaram a servir e perderam trabalho, perderam parceria, perderam oportunidades que talvez eles só teriam se eles não servissem a Deus. Então você tá me dizendo que é uma coisa ruim, que pode me prejudicar? No cenário exterior pode te prejudicar, mas no interior, você ter aquela paz de deitar na sua cama e saber que você fez a coisa certa e entender que você tá vivendo o que é certo, tá em paz com as escolhas que você tomou, com as atitudes que você teve, é muito melhor, é muito benéfico pro seu futuro do que do lado de fora aparentar tá vivendo tudo que você sempre sonhou e você tá frustrado. O coração ganha clareza, a alma encontra direção e a fé deixa de ser só desejo e vira caminho. Josué não esperou todo mundo concordar. Ele declarou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é posicionamento. É assumir quem você é em Deus, mesmo quando ninguém mais escolhe o mesmo caminho. Talvez as suas amigas tenham escolhido, vamos viver um pouquinho, depois a gente pensa nisso, depois a gente pensa no futuro. Mas aqui eu quero te trazer a clareza de que pode estar todo mundo indo pro lado contrário. Se você tá posicionada, permaneça posicionada. Se você escolheu servir a Cristo e a construir um alicerce nele, permaneça nesse alicerce. Quando a gente deixa de permanecer nesse alicerce, tudo vira uma bagunça. No nosso interior, aparentemente pode estar tudo perfeito, mas no nosso interior a gente sabe que tá tudo uma bagunça. Posicionar-se não é ser dura, é ser firme com amor. Às vezes a gente confunde uma pessoa posicionada com uma pessoa arrogante, com uma pessoa ignorante, com uma pessoa que usa somente palavras duras, e isso não é posicionamento. Posicionamento é: eu tomei uma decisão e por amor à minha decisão e a você, eu vou permanecer nela. Às vezes você vai dizer não para um convite de uma amiga. Amiga, vamos, mas é só uma festa. Não, amiga, eu me posicionei, eu escolhi que eu quero construir a minha vida desse jeito e é dentro desse posicionamento que eu vou permanecer. Quando a gente entende isso, como eu acabei de dizer, que no exterior você vai perder muitas coisas e pode ser que você perca algumas amizades, pode ser que você perca alguns relacionamentos, pode ser que você perca alguns vínculos com família que é próxima a você por conta de um posicionamento. Mas o que eu quero te dizer é que o posicionamento certo, ele vai te fazer construir um alicerce certo. E no momento que essas pessoas precisarem de alguém com um alicerce certo e firme, elas vão te procurar. E aí você vai ser dura, eu te falei que era pra você escolher isso. Não, você não vai ser dura, você vai entregar amor, você vai acolher com amor. Porque é isso que o cristianismo nos ensina, é isso que Jesus nos ensina. Deus honra decisões feitas no secreto, aquelas que ninguém vê, aquelas que custam. Talvez hoje o seu posicionamento seja se afastar do que te enfraquece, mudar hábitos, dizer não a algo que você gosta, voltar para Deus com mais sinceridade. Deus vê cada escolha e cada pequeno sim para Ele. E cada pequeno sim para Ele te aproxima do propósito. Então, às vezes você tem que dizer não para muita coisa. Eu já passei por alguns momentos na minha vida. Eu gosto de trazer esse devocional com alguns testemunhos meus, porque tudo que eu trago aqui para vocês são devocionais que eu já fiz, que o Senhor já falou comigo no meu secreto. Então, dizer não para algumas coisas, principalmente na fase que a gente tá, de ser jovem, de ser adolescente, de viver o ensino médio, de viver a faculdade. É muito difícil a gente dizer não para algumas coisas e dizer sim para o Senhor.
Nossa, eu lembro de coisas que eu ficava, eu vou dizer sim pro mundo e não pra Deus, eu vou dizer sim pra Deus e não pro mundo. Eu ficava nessa batalha, nessa guerra dentro de mim. E quando eu disse pra vocês que quanto antes vocês se posicionam e aprendem a se posicionar de forma correta, mais fácil fica e menos voltas você dá. Por experiência própria, menos voltas você dá. Eu dei muitas voltas porque eu ficava nesse conflito. Eu me posicionava ali na emoção, me posicionava ali na frente de todo mundo, mas o meu interior estava muito bagunçado, porque eu não tinha me posicionado aqui dentro, eu não tinha me posicionado no secreto. Até que, por fim, eu entro pro meu quarto e eu decido me posicionar no secreto e as coisas começam a acontecer. E aí Deus foi limpando confusão, Ele continua limpando muita coisa dentro de mim. Então Deus vai limpando confusão, Deus vai limpando alguns hábitos que você tinha que só te prejudicavam. Sabe, tem algo muito interessante que a gente vê falar hoje em dia, que é a autodestruição. Isso se aplica aqui completamente. Você se posiciona, mas você não consegue dizer não para algumas coisas e sim para o que te aproxima de Jesus. Você se posiciona, mas você se destrói porque você está num momento de fúria, de angústia. Então, esse posicionamento, ele não é só dizer, Senhor, eu tô aqui, eu vou servir o Senhor. Não. Ele é uma mudança de hábito. Ele é se afastar do que te enfraquece. É dizer não a algo que você gosta. Talvez você goste muito de algo que nem seja pecado. Que a luz da Bíblia nem seja pecado. Mas tá te afastando do Senhor. Então diga não. Decida dizer não. Porque não tá te fazendo bem. Não é pecado, mas não tá te fazendo bem. Por exemplo, eu comentei até com algumas pessoas do meu trabalho hoje. Eu fiquei 1 ano sem usar maquiagem. Eu não usava pra nada, nem pra culto de domingo. Por quê? Não é pecado. À luz da Bíblia não tem nada escrito que é pecado você fazer maquiagem, que é pecado você usar maquiagem. Mas me fazia mal. Me trazia algo muito extremo de autoestima. Me trazia algo muito extremo de culto ao corpo. Então, assim, eu tinha que estar muito produzida todos os dias. E pra onde eu ia. E eu disse não para aquilo naquele tempo. Gente, me fez muito bem, me ajudou a trabalhar minha autoestima. Hoje, se eu estiver atrasada e precisar sair sem maquiagem, eu saio. Se eu tiver que fazer uma maquiagem, passar só um rímel, eu só passo um rímel e vou. Então, assim, não é algo que me faz refém. Talvez você tenha que dizer não para coisas que te façam refém, que até são coisas boas, mas te fazem refém daquilo. Por exemplo, eu não me sentia bonita, eu não tirava foto, eu tinha que estar sempre muito montada. Mas o Senhor foi trabalhando isso em mim e eu disse não por aquilo por um tempo. Talvez o seu não hoje não vai ser definitivo. Talvez seja uma coisa que Deus só quer trabalhar num período. E depois de um tempo você vai ter maturidade, você vai ter consciência para usufruir, utilizar, viver aquilo novamente. Então, posicionamento é sobre isso, é criar novos hábitos. Por exemplo, eu tinha o hábito de fazer devocional só à noite. Tava me fazendo mal fazer só à noite? Não, eu continuava ali fazendo devocional. O problema é quando eu tava muito cansada. A primeira coisa que eu fazia, não vou fazer devocional. Hoje eu faço pela manhã. E tem dias, eu vou ser sincera pra vocês, que eu acordo no pulo por conta da rotina muito corrida, de trabalhar o dia todo, de chegar em casa e ajudar em casa e culto e tudo. Tem dia que eu chego em casa cansada, no outro dia eu acordo em cima da hora, mas de manhã, dentro do ônibus, indo pro meu trabalho, indo pra faculdade, eu faço o devocional. Nem que seja, óbvio que o que eu gosto mesmo é de sentar aqui na minha mesinha, é abrir a minha Bíblia, é encher a minha Bíblia de anotação, é encher o meu caderno de anotação. Todo ano eu tenho que comprar um caderno de anotação, um caderno de devocional. Ano passado, graças a Deus, eu ganhei um de presente, que era pros 365 dias do ano. Esse ano eu comprei um menorzinho pra caber na bolsa, pra dar pra levar comigo pros lugares. Mas eu já sei que eu vou ter que comprar outro, porque eu amo pegar o caderno, pegar a Bíblia, pegar a caneta. Se vocês verem a minha mesa, tem tanta caneta, tanto marca-texto, só pra isso. Porque eu amo. Amo de paixão. Tem dia que não dá tempo, mas eu não negocio. Eu faço no celular com bloco de notas, eu grifo a minha Bíblia digital, ou então, às vezes, eu já levei a Bíblia comigo pro trabalho, um dia que eu sabia que dava pra fazer,
para não ser negociável, para ser um hábito fixo na minha vida. E eu desenvolvi esse hábito fixo. Mas foi necessário uma mudança. Foi necessário alguns dias ter que escolher levantar um pouco mais cedo, ou no meu horário de almoço que eu só queria dormir, ou que eu só queria descansar um pouco a minha cabeça do trabalho, eu pegar e ler, eu pegar e fazer o meu devocional. Então, assim, é algo que é uma decisão mesmo. Igual quando você decide, a gente tá no começo do ano, todo mundo fala, esse ano eu vou ser fitness. Esse ano eu faço dieta, esse ano eu tomo suplemento, esse ano eu vou pra academia todos os dias, ou 3 vezes a semana, 5 vezes na semana. Você coloca isso como meta. E aí você foca tanto, porque você começa a ver o resultado. Nos primeiros 3 meses você fez ali, não viu resultado nenhum, mas aí você já tá aparecendo resultado, você já tá dormindo melhor, seu condicionamento físico já tá ficando melhor, você já tá se sentindo melhor. Vou continuar. Aí você continua o ano todinho. Você conseguiu mudar um hábito. E se você pegar e transformar o seu posicionamento em Cristo em novos hábitos, eu tenho certeza que você vai ver o resultado. Internamente e muito em breve no seu exterior. Então, a aplicação prática para hoje é: hoje, pergunte a si mesmo em oração: em que área da minha vida eu preciso me posicionar? Não com culpa, com amor. Peça a Deus coragem. Posicionamento não é sobre ser forte sozinha, é sobre depender dele e permanecer firme. Não é sobre vocês, tudo vai ser sobre ele. Eu já falei, acho que eu não cheguei a fazer um vídeo nesse tema, mas eu já citei sobre dependência aqui no devocional com vocês. E é exatamente isso. Se posicionar é tirar as algemas do medo e depender completamente dele. É falar assim, eu tô tomando essa decisão porque eu dependo dele e eu sei que ele é fiel pra cumprir. Por isso que eu tô tomando essa decisão. Que você não viva apenas de intenção, mas de decisão. Que o seu coração escolha Deus todos os dias, mesmo quando for difícil. Posicionar-se também é fé. O devocional de hoje foi isso. Eu quero orar agora com vocês. Gente, eu tô amando vocês comentando, tá? Eu olho todos os comentários, então continuem comentando. Deixe sugestão de temas de vídeo. Não quero ficar só no devocional. O devocional é o quadro que me fez iniciar, porque foi a palavra que eu recebi, que eu iniciaria aqui através dos devocionais. Mas deixe sugestão de quadros que vocês querem, de temas de devocional, dúvidas, perguntas, se vocês querem saber sobre os devocionais, se vocês querem ver mais na prática como eu faço. Então, deixe aqui nos comentários que eu amo ler e eu amo ver vocês reagindo aos vídeos. Vamos à nossa oração final agora. Senhor, ensina-nos a escolher o teu caminho todos os dias. Dá-nos coragem para nos posicionarmos com amor e fidelidade. Fortalece o coração, Pai, que ainda está dividido. Clareia a mente confusa e renova a fé de quem quer te agradar. Que as nossas escolhas reflitam quem nós somos em Ti. Em nome de Jesus. Amém. E foi isso. Um beijo pra vocês e eu espero vocês no nosso próximo Devocional Pink.